Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos hoje na lição de quinta-feira, finalizando o estudo dessa semana. Jesus voltará para nos buscar. Como eu falei para vocês no último estudo, essa lição ela veio se desdobrando em relação ao ponto crucial de relacionamento que Deus quer ter com seus filhos. E ele começou isso lá do Éden e veio se desdobrando na obra de relacionamento, de intimidade e de importância que Deus dá para com que viesse habitar conosco. E agora, diante dessa situação, esse capítulo 14, irmãos, do Evangelho de João, ele é uma continuação do capítulo 13. E considere que no capítulo 13, o que acontece ali é Jesus chegando a falar para os seus discípulos sobre a possibilidade deles não estarem mais juntos. Jesus começa a enfatizar que a partir de um certo tempo, entre aquela situação, que aquele foi na mesma noite, onde estava no cenáculo, e ele saiu dali, foi para o Getsemane, onde houve a traição de Judas, onde houve toda aquela situação que nós bem conhecemos, aí ele reconhecendo que os discípulos estavam inquietos, perturbados, tristes, angustiados, então ele disse a seguinte frase: não se turbe o vosso coração. É a primeira frase, ou seja, não fiquem perturbados, não fiquem inquietos. Eu sei que vocês fazem questão pela minha presença enquanto estou aqui, mas é necessário que eu vá. Só que ele chega a dar essa ênfase no capítulo 13, eu quero ler com vocês aqui, ó, e o verso 31 até o verso 33. Na NVT diz assim: assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Agora vem um conselho de Jesus, ou a orientação para com os seus. Meus filhos, disse Jesus, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu lhes disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu vos amei a vocês. Devem também amar uns aos outros. Eu li até o verso 34. Aqui Jesus chegou a dizer bem claro que ele ficaria com eles mais um pouco de tempo, e isso deixou inquieto. João não chega a descrever a inquietação dos discípulos até então, mas Jesus, conhecendo em seus corações a sua dificuldade em relação a isso, Jesus vai até eles e diz as frases. Começa a dizer: não se perturbe, não se angustie, não fique inquieto. Creiam em Deus, desde que vocês os conheceram, e também creiam em mim. E agora vem um conselho, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. É interessante, irmãos, essa expressão, porque morada aqui quer dizer cômodos permanentes, ou traduções que chegam a falar de mansões, lugar de fato de habitação. Há uma possibilidade que o pai da igreja, né, chamado Orígenes, descreveu ali que seria um local onde os mortos receberiam recompensa e ficaria no espaço de reserva até que Cristo voltasse. Só que isso não tem nenhuma validade com o contexto do capítulo 14 de João. O que Jesus está dizendo aqui, claro, que ele voltaria e receberia eles em sua natureza como eles estavam, e não em um lugar intermediário. Jesus, quando descreve também na carta aos Tessalonicenses, diz que a sua volta seria visível, seria audível e pessoal. Isso descarta qualquer possibilidade até sobre a crença da imortalidade da alma, como também da crença do arrebatamento secreto. Porque em 1 Tessalonicenses 4,16, ele descreve que nós seremos transformados, quando Paulo fala dele, transformados juntos com os justos ressuscitados. Então os dois grupos se unem e estariam para sempre com Deus. E essas são as palavras que Paulo pede para que confortem os outros. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 18. Então, assim, eu entendo aqui que Cristo deu esperança aos discípulos que estavam angustiados pela possibilidade da ausência, pela possibilidade do afastamento, e que de fato aconteceu. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a expressão Cristo logo vem, segundo o comentário bíblico adventista, fazia parte da oração, essa explanação faz parte da nota de rodapé da Bíblia NVT, né? A nova versão transformadora. E ele, quando comenta lá sobre 1 Coríntios capítulo 16 e o verso 22, naquela expressão bem conhecida, né? Maranata, o Senhor logo vem, a nota de rodapé descreve que ali
aquilo fazia parte da oração do povo, da época do povo primitivo, ou seja, da época dos apóstolos. As orações que eles faziam sempre enfatizavam a expressão Maranata, ou seja, o Senhor logo vem. E é tanto que Apocalipse 22 também termina com essa mesma esperança. Capítulo 21 é a mesma questão. Eis que cedo venho, ou eis que venho sem demora, guarda o que tens. Ou seja, a expressão de que Cristo logo viria, irmãos, ela é real. E o próprio Jesus fala assim, voltarei, ou seja, voltarei enfatizando, é uma expressão bem imperativa, eu vou voltar, aguardem, me esperem, eu vou voltar. Então Jesus deixa muito claro que a sua volta será real. Ele vai voltar da mesma forma como em Atos capítulo 1 descreveu quando os anjos falam assim: por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido ao céu, voltará do mesmo modo. E é interessante que quando Paulo também enfatiza isso para Tito, ele chega a falar da bendita esperança, pedindo com que as pessoas deixem a imoralidade, deixem de viver uma vida dissoluta, mas vivam em preparação, aguardando Cristo. E é interessante, irmãos, essa expressão de viver de uma maneira digna de que Cristo está às portas. E esse texto de Tito, eu quero ler com vocês atrelado a um texto do livro de Parábola de Jesus. Olha só, Tito 2 e o verso 11 ao 13 diz assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. E agora o verso 13. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que Cristo será revelado, a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às suas obras. Agora, olha o que Ellen White fala sobre isso. No livro Parábola de Jesus, no capítulo 3, e o título é O Desenvolvimento da Vida. Olha que coisa interessante. Quando já o fruto se mostra maduro, mete-lhe a foice, porque está cheia a ceifa. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamar como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzirem frutos para a sua glória, quão depressa não estaria um mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Então, irmãos, eu entendo aqui que o amadurecimento do bom caráter tem que ser real em minha vida, para que eu esteja habilitado para recebê-lo em sua volta. E aqui, para finalizar, nós entendemos, o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe a morte. E todos cometeram a morte, todos cometeram um pecado que qualifica, ou que condiciona a morte. Mas onde o pecado abundou, a graça de Cristo abundou ainda muito mais. E essa abundância, irmãos, nos veio trazer uma eterna redenção. Essa abundância nos deu uma garantia de que, mais uma vez, Cristo estará à nossa presença para sempre. É aqui, nesse mundo que escolheu pecar, que escolheu viver, deu as costas para Deus, o mundo que, na verdade, o sangue do Salvador, nosso Salvador, foi derramado, é aqui que será o lugar de habitação e o centro do universo de todos os mundos não caídos. Jesus poderia escolher um outro mundo, mas é esse planeta, é o nosso planeta, que será o centro do universo. O texto sagrado, irmãos, descreve com grande força esse capítulo de Apocalipse, capítulo 21, e o verso 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, aqui, com os seres humanos. Deus habitará com eles. Olha quantas vezes ele fala no termo de estar, habitar, fazer parte. Tabernáculo quer dizer, tabernacular quer dizer habitar, estar dentro. Então, Cristo estará dentro desses planetas, fazendo parte da nossa companhia para sempre. E ele continua dizendo ainda mais: Deus habitará com eles, pela segunda vez. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Tem noção da esperança que temos que nos aguarda? A garantia, a certeza de que Cristo estará conosco para sempre?
Ele sempre quis isso no passado, quis isso na época dos patriarcas, através do santuário, quis isso antes do santuário ser erigido, através da morte do Cordeiro, e o sangue ali, quando era derramado, representando o sangue de Cristo, ele era também uma aplicação de reconciliação, como eu li para vocês. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, Cristo breve virá. Ele virá para nos buscar. E porque ele vem, em sua glória e majestade, em sua graça, nós iremos e habitaremos com ele para sempre. E o texto final do capítulo 14, verso 3, fala assim: E vos receberei para mim mesmo. Ou seja, vocês estarão comigo, ao meu lado, presente comigo sempre, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a expressão de estar com ele para sempre é uma garantia que teremos a sua companhia para sempre. Pela fé, nós temos Cristo aqui em sua promessa: Eis que estou convosco todos os dias. Mas pela sua graça, pela sua volta, pela sua vinda, nós teremos ele conosco para sempre, pessoalmente. O meu apelo é que você viva com Cristo aqui. Se relacione com ele a cada dia mais. Evite tudo aquilo que embaraça, como diz o texto de Paulo aos Hebreus, né? Deixamos o pecado, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta. O céu nos aguarda. Em breve, irmãos, eu terei o prazer de conhecer vocês. Vocês que se inscreveram no canal, vocês que tiveram o prazer de me ajudar aqui ao crescimento, vocês que compartilham, vocês que curtem, enfim, chegamos lá, eu vou ter o prazer de conhecê-los. E nessa bênção do nosso conhecimento, estaremos com o nosso Salvador para nunca mais nos separar. Essa é a nossa bendita esperança, que eu e você o aguarde com fé, na certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo breve virá. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por essa esperança, por essa promessa. Obrigado por sabermos que o nosso mundo não é aqui. E nos ajuda, querido Pai, a não negociarmos os princípios que devem ser moderados, que devem ser de fato vivenciados em nossa vida. Perdoa, Pai, nossos pecados e nos garante a salvação em Cristo Jesus. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos com perdão dos pecados e no nome santo do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.